Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou com teu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e fraco, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos teus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos pelas pessoas que têm sido fiel à tua casa, que têm seguido o propósito, Pai, que têm ajudado com mantimento na tua casa, tem sido generosa, Pai. Obrigado, Senhor, e que conforme a tua vontade o Senhor os abençoe, sempre conforme a tua vontade. Nós temos muitos desejos, mas o teu desejo, a tua vontade é o melhor para nós. E que esse dinheiro, que essa provisão que entrou, que seja para abençoar esta casa, seja para abençoar as pessoas que entram nessa casa, Pai. E que em nome de Jesus, mais pessoas conheçam esse trabalho, mais pessoas conheçam essa igreja, mais pessoas se rendam aos teus pés, sabendo que o Senhor é Deus, e que o Senhor é fiel, que o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está feliz com Jesus? Está feliz com Jesus? Então aplauda Ele aí bem forte. Cante, dono. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos teus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida e se acredita, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, só você.
Amém. A igreja pode se assentar. Muito bom louvar a Deus. E eu quero agora pedir que... Aí, está ótimo. Bom, hoje continuaremos aí com uma noite muito especial, muito gostosa na presença de Deus. E eu já quero lembrar a todos que nós, após a nossa celebração, teremos a nossa comunhão lá no salão social, né? Que as nossas mulheres já prepararam ali com muito carinho. Você que fez a sua reserva, pode subir, se for ficar conosco aqui, se for levar, sinta-se à vontade, tá ok? E hoje nós temos aqui uma presença muito especial. Nós temos aqui, como todo último domingo do mês, nós estamos trazendo aí um pastor para nos trazer a mensagem. E esse pastor em particular é um grande amigo meu aí de muitos anos. Eu sei que algumas outras pessoas da igreja já o conhecem também, mas na época eu já não tinha cabelo, na época, apesar de ser mais de 20 anos. Mas ele tinha. Na época ele tinha. Ele continua tendo ainda, viu? Mas é uma pessoa que eu admiro muito, um grande amigo, um confidente, amigo de oração, amigo de confidência, uma pessoa que eu admiro muito, seu compromisso, seu zelo com a palavra de Deus, não é? E ele tem um defeito, né? Ele é corintiano, como Edu, né? Então, eu não entendo isso, né? Uma pessoa tão especial e corintiana, né? Mas a gente ama, né? Deus falou para nós amarmos os nossos inimigos, né? Pastor Fábio Bentes, por favor, Deus abençoe. Numa atitude de gratidão, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Fique à vontade, Fábio. Boa noite, gente. Alô, som? Talvez acho que tenha que aumentar um pouquinho. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu vou pedir a Gisela e a Antonella que fiquem em pé para o pessoal poder conhecer vocês. A minha esposa Gisela, a minha filha Antonella. Filha, olha um pouquinho para trás, ela está toda envergonhada. Que alegria estar aqui de novo com os irmãos. A última vez em que eu estive aqui já faz alguns anos. Mas assim, como a promoção da segunda vez não fala do intervalo, ganhamos uma pizza, né? Porque a segunda vez, não é? Eu escutei que na segunda vez ganha a pizza. E o Rogério roubou minha piada. Eu ia dizer exatamente isso. Quando a gente se conheceu, não tinha Antonella, não tinha Estelinha, não tinha barriga, E não tinha o Lucas, né? E da parte dele não tinha cabelo também. Eu tinha até muito pouco tempo atrás. Uma alegria vir para cá, estar com os irmãos, ver tanta coisa funcionando bem para a honra e glória do Senhor Deus, ver um louvor abençoador, ver o Ricardinho aqui falar a respeito do estudo na igreja, ouvir do evangelismo, ver este lugar e ver que o Senhor Deus tem trabalhado no meio de vocês. Fico muito contente por isso, fiquei muito feliz. Queridos, hoje eu trago uma palavra a respeito do serviço no reino de Deus, do serviço aqui na IB Vida. E eu queria começar essa mensagem contando para vocês uma história de uma pessoa que eu gostei muito de ter conhecido, uma igreja que eu pastoreei. A igreja que eu pastoreei, a única igreja que eu pastoreei, aqui em São Paulo, nós moramos em Atibaia. E eu pastoreei uma igreja em São Paulo durante 15 anos, foi um tempo absolutamente abençoador na nossa vida. E lá eu conheci um senhor chamado Sebastião. Ele conhecia demais da palavra de Deus, muito.
Ele era um senhor que o meu convívio com ele foi ali entre ele ter 80 e 94 anos de idade, que foi quando ele faleceu, aos 94 anos de idade. E a vida dele era ler a palavra de Deus e ir para as atividades na igreja. Então, ele lia 40 capítulos da Bíblia por dia, ele fazia divisões. E aí, para quem é aposentado, no caso dele, é simples, ele lia 10 de manhã, 10 depois do almoço, 10 no fim da tarde, 10 à noite, ele lia 40 capítulos por dia, e assim ele conseguia ler a Bíblia uma vez por mês. Cada vez que o mês acabava, ele acabava a leitura da Bíblia, e ele já tinha lido, desde que ele havia começado a contar, mais de 1.500 vezes a Bíblia. Desde que ele havia começado a contar. Algo absolutamente impressionante. E a gente tinha uma brincadeira, porque ele conhecia muito da Bíblia, a gente fazia a charada da Bíblia um para o outro. Então, numa semana eu vinha para ele com uma charada. Na semana seguinte, ele vinha com uma charada para eu adivinhar. Para vocês terem uma ideia do que acontecia, era o seguinte: eu chegava para ele e falava assim, escuta, qual que é a cor do pecado? E aí ele falava, deixa eu passar essa semana. E na semana seguinte, ele vinha com o texto de Isaías 1, que diz assim, apesar de o pecado de vocês ser vermelho como a escarlate, eu os tornarei branco como a neve. Aí na semana seguinte, ele vinha para mim e falava, qual que foi a mulher que ficou viúva por 3 horas? Aí eu já ia automaticamente pensar nos personagens da Bíblia que tinham ressuscitado, que se ela ficou viúva por 3 horas... Mas aí eu descobria que ele estava falando de Safira, porque o marido dela morreu, o Ananias, e aí diz o texto bíblico, 3 horas depois, ela chegou, e aí os apóstolos foram conversar com ela, e aí ela morreu também, então ela ficou viúva por 3 horas. Então a gente tinha essas piadas que a gente brincava um com o outro, era muito legal, aumentava o nosso conhecimento. E um dia eu perguntei para ele qual que era o personagem da Bíblia que tinha nome de índio. E aí ele demorou para entender, nem me lembro se ele respondeu, se ele não respondeu. É a respeito desse personagem que eu quero falar com os irmãos nessa noite. O personagem da Bíblia que tem nome de índio é um sujeito chamado Araúna. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar Daniel, você vai encontrar Ezequiel, você vai encontrar Joel, você vai encontrar Malaquias, Isaías, Jeremias. Agora, um fulano chamado Araúna, quem é do Brasil sabe que assim, Araúna, você tem aqui no Brasil Jaguariúna, Paraibuna. Quem é da década de 80 que nem eu vai lembrar do Juruna. Quem lembra do Juruna? Vocês lembram do Juruna, do cacique Juruna? O sujeito na Bíblia que chama Araúna, ele tem nome de índio, né? Então hoje eu vou falar a respeito desse personagem, que tem nome de índio, o Araúna. Eu quero dar para vocês o contexto histórico do trecho que eu vou ler, porque eu não vou ler a história inteira, ela é longa, eu quero apresentar o contexto histórico. Davi, ele queria saber qual era o tamanho do seu reino, ele queria saber qual o tamanho do seu exército, ele estava com o coração cheio de orgulho. Seus conselheiros disseram o seguinte para ele, meu rei, não faça isso. E ele contrariou o conselho dos seus conselheiros e mandou pessoas para que fossem fazer um censo em Israel, para que ele pudesse saber o tamanho do seu reino e o tamanho do seu exército. Talvez algo parecido com aquilo que os imperadores fizeram muitos anos e muitos séculos depois, né? Os recenseamentos para que eles soubessem o tamanho do seu império, Davi quis fazer igual. E aí Deus o castigou por isso. E aí, para resumir a história, Deus enviou uma praga sobre Israel, muitas pessoas começaram a morrer, e Davi queria ofertar ao Senhor para que a praga acabasse, para que a praga cessasse. E o anjo do Senhor, que estava com a sua espada espalhando a praga em Israel,
Ele estava na propriedade, quando Davi viu, ele estava na propriedade de um sujeito chamado Araúna. E Davi falou, eu vou até lá para oferecer sacrifícios ao Senhor na propriedade do Araúna. E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, nós vamos ler dos versos 22 a 27. Eu vou repetir, caso você vá abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo no celular. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versos 22 a 27. Se você escolhe no aplicativo a minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional, tá bom? Se tiver escuro onde você estiver e você quiser acompanhar na projeção, tá lá. O texto bíblico diz o seguinte: e Davi lhe pediu para o Araúna, ceda-me o terreno da sua eira, da sua propriedade, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Esse foi o pedido de Davi. Mas Araúna disse a Davi, a resposta dele, considera o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. E aí eu coloquei em negrito, porque isso é absolutamente relevante para a mensagem de hoje. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Essa foi a resposta de Davi. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. E o final, o Senhor então ordenou ao anjo que guardasse a espada na bainha. Até aí, primeiro livro das Crônicas, 21, de 22 a 27. Hoje eu vou falar a respeito de ofertas. E quando eu falo de ofertas, eu não estou falando só a respeito daquilo que é financeiro, eu vou falar a respeito de outras coisas que vão muito além daquilo que é financeiro. E o título da mensagem hoje que eu escolhi é essa frase de Davi, a frase que Davi disse para o Araúna: não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Queria convidar você a ler junto comigo essa frase. Vamos lá? Não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Amém. Como eu falei, gente, eu vou falar a respeito de ofertas. Obrigado. Primeiro ponto que eu queria trabalhar com a igreja nessa noite é a ideia da oferta no culto. Agora, no último louvor, foi o momento dos dízimos e das ofertas, em que nós pudemos contribuir com valores, com o trabalho no reino de Deus. Nós podermos devolver ao Senhor parte, e convenhamos, uma parte pequena daquilo que Ele tem nos dado, a provisão farta que Ele tem nos dado. E essa ideia da oferta de culto, ela está presente na Bíblia desde o início até o final. Ela começa no Gênesis, quando você vai se lembrar logo nos primeiros capítulos que Abel e Caim, eles vão ofertar ao Senhor. Não precisa passar, obrigado, pode deixar lá na... Quando Abel e Caim, eles vão ofertar ao Senhor daquilo que eles tinham. E diz o texto bíblico que Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Então a ideia de cultuar ao Senhor com alguma coisa que a gente tem, com bens, com recursos, ela está presente na Bíblia o tempo inteiro. Ela não vem, quando alguém fala, a ideia de oferta, ela vem da lei de Moisés. Ela é anterior à lei de Moisés. Você vai ver Abel e Caim ofertando, você vai ver Noé ofertando,
você vai ver Abraão ofertando, você vai ver Jacó ofertando, antes que Moisés pudesse apresentar para o povo a lei que tinha vindo de Deus e que trazia instruções a respeito de ofertas, você vai ver homens de Deus ofertando. No nosso caso, Davi, ele se recusa a dar ao Senhor algo que não é dele. Ele diz o seguinte, ele fala, olha, eu não vou oferecer. Quando ele chega lá, você imagine o rei chegando na propriedade do que a gente ouve nos filmes, né? Falar de um plebeu, de alguém do povo. Então chega o rei com a sua comitiva e fala, escuta, eu quero saber quanto custa essa sua propriedade. O sujeito pega e fala assim, não, a propriedade pode ficar para o rei, que o rei o considere como teu. E eu ainda vou dar para o sacrifício os bois, a lenha, o trigo, pode ficar com tudo. E a resposta de Davi é, eu não vou oferecer ao Senhor algo que é teu. E mais, eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Porque quando nós falamos de oferta, nós estamos falando de algo que tem um custo pessoal. Eu oferto ao Senhor algo que tenha para mim um custo pessoal. E preste atenção, quando eu falo custo pessoal, eu não estou falando necessariamente de algo cujo valor pode ser mensurado. Porque às vezes quando a gente fala de um custo pessoal, a gente pode estar falando de algo que é muito mais valioso e muito mais valoroso do que aquilo que as pessoas podem considerar. Você imagine só, se fosse a leilão, a camisa do Pelé, que ele usou na final da Copa de 70. Quanto que ia custar essa camisa? Ela iria custar o mesmo preço de uma camisa que você sobe aqui na avenida, entra numa loja. Quanto custa uma camisa de algodão? Ela custa 20, 30 reais. A camisa que o Pelé usou na final da Copa de 70 teria esse valor? Sim ou não? Não. Por quê? Porque existe algo ali que as pessoas não são capazes de enxergar. A gente poderia falar aqui da camiseta que o LeBron James usou lá quando ele ganhou, para quem gosta de NBA, né, a final com o Cleveland. Poderia falar de um monte de coisa aqui, né? A minha esposa, ela deu de presente. A minha esposa, em um momento importante da vida dela, ganhou uma corrente da minha sogra. Algum tempo atrás, no momento importante da vida da minha filha, ela presenteou a minha filha com essa corrente. A questão ali do valor do que se está dando, não é uma corrente, fala, quanto custa essa corrente na loja? Ela custa 40, 50 reais. Existe um valor intrínseco naquilo que faz com que você dá aquilo para alguém tenha um valor diferente. Quando você vai para um contexto bíblico, lá em Lucas 21, conta a história de uma senhora, uma viúva, que ela foi à frente na sinagoga e ela deu 2 moedinhas, sob uma perspectiva humana, praticamente sem valor. Aí Jesus olha aquilo e ele avisa para os discípulos, vocês estão vendo essa viúva? Ela deu mais do que todo mundo porque ela deu tudo o que tinha para viver. Quando você pensa o seguinte, quando você pensa o seguinte, poxa, como é que alguém com 2 moedas de pouco valor pode estar dando tudo que tem para viver? Você imagine, pensando nos dias de hoje, alguém que tem lá no bolso 20, 30 reais. É uma fortuna? Não é. Mas talvez aqueles 20, 30 reais que a pessoa tem no bolso, é o que ela vai no mercado amanhã para fazer compra. Ela vai comprar pão, ela vai comprar leite, ela vai comprar talvez um saco de arroz, um saco de feijão. Você imagina essa pessoa indo na igreja e na hora do ofertório entregando 20 reais, 30 reais. Sendo que aquilo é tudo que ela tem para viver nos dias seguintes. E ela oferta aquilo que tem um custo pessoal alto em honra ao Senhor. Então, nesse primeiro momento, eu queria falar para vocês a respeito de oferta de culto. E eu queria encerrar esse primeiro bloco dizendo o seguinte. Obrigado, Etiele. Oferecer algo valioso a Deus demonstra o amor, respeito e devoção que nós temos por Ele. Quando nós ofertamos ao Senhor algo que é valioso, nós estamos demonstrando amor, respeito e devoção a Deus.
Nós estamos adorando a Deus verdadeiramente, não só com as nossas palavras, porque já disse alguém que falar é fácil, né? Quando a gente estava cantando aqui o louvor, bondade de Deus, quando ele fala, minha vida dou, né? Eu não me lembro dos dizeres, porque para mim é uma música nova, mas quando fala, a minha vida dou, tudo eu entregarei. Falar é fácil, a pergunta é, o quanto você está dando da sua vida a Deus? Não só do seu dinheiro, da sua vida. E aí eu entro no segundo ponto, obrigado, Tchelle. Já que eu falei no primeiro ponto de oferta de culto, eu entro agora num segundo ponto falando a respeito de oferta de vida. Porque você oferecer algo ao Senhor em um culto é uma coisa. Agora, o que Deus pede de nós não é simplesmente uma oferta de culto. Também Deus deseja isso. Mas o que Deus deseja de nós é que nós façamos ao Senhor uma oferta de vida. E quem oferta a vida ao Senhor, oferta a vida, preste atenção, com trabalho. Trabalharmos pelo Senhor, trabalharmos na igreja local, trabalharmos na causa do reino de Deus. Quando a gente faz isso, nós estamos demonstrando que verdadeiramente nós estamos ofertando a nossa vida a Deus. Deixa de ser uma oferta de culto, passa a ser uma oferta de vida, trabalho. Quando criticaram Jesus, em João capítulo 5, por ele ter curado uma pessoa no sábado, ele responde da seguinte forma, olha, o meu pai, ele está trabalhando até agora e eu trabalho também. Essa é a resposta de Jesus. Eu trabalho. E ele fala para os seus discípulos, nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Porque vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Então nós precisamos ter a compreensão que a oferta de vida, não só a oferta de culto, a oferta de vida é uma oferta de trabalho, quando nós trabalhamos pelo nosso Senhor, quando nós trabalhamos em favor da causa do reino de Deus. No texto bíblico, do início até o final, um chamado para servir a causa do reino de Deus é um chamado para trabalhar. Vou repetir. Na Bíblia, do início até o final, um chamado para servir na causa do reino de Deus é um chamado para trabalhar. E aí eu fiz uma pequena lista aqui, que eu queria ler para você. Moisés, ele é chamado para trabalhar, para tirar o povo do Egito. Josué, ele é chamado para trabalhar, para entrar com o povo na terra prometida. Samuel, ele é chamado para ser juiz e ajudar nas questões e nas decisões do povo de Israel. Jonas, ele é chamado para pregar em uma nação ímpia, preste atenção, correndo risco de vida. Sabe quando você ouve de um missionário que foi para a Arábia Saudita, que foi para a Coreia do Norte, e lá aconteceu de ele perder a sua vida, porque foi anunciar o reino de Deus em um outro lugar, em um lugar onde era proibido? O convite não, a convocação de Deus a Jonas é uma convocação para que ele vá anunciar a mensagem de Deus em uma nação ímpia, correndo risco de vida. E depois de ter hesitado um pouquinho, ele acaba indo, né? Teve aí toda uma trajetória, mas ele foi. Jeremias, ele é chamado para convocar o povo de Jerusalém ao arrependimento. Se Deus levanta Jonas para pregar em Nínive, Deus levanta Jeremias para pregar em Jerusalém, para o povo de Deus. Neemias, ele é chamado para reconstruir uma cidade. Esdras, ele é chamado para reestruturar a religião do povo de Israel. Pedro, ele é chamado para pastorear os judeus que estavam se convertendo e seguindo o Senhor Jesus Cristo. E Paulo é chamado para alcançar os estrangeiros não judeus a quem o Senhor Deus gostaria de alcançar. Eu vou repetir porque não vai ser problema nem para mim e nem para você. Na Bíblia, um chamado para servir na causa do reino de Deus é sempre um chamado para trabalhar. E a igreja, ela é chamada para trabalhar.
Você é convocado ao trabalho no reino de Deus. Você vai se lembrar, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a igreja, ela é comparada, o reino de Deus é comparado com um senhor, que ele vai fazer uma viagem e ele chama 3 servos. E ao primeiro servo ele distribui 5 talentos. Ao segundo servo ele distribui 2 talentos. E ao terceiro servo ele entrega 1 talento. Para que eles pudessem fazer o quê? Trabalhar. Pode falar com força. Trabalhar. Para que eles pudessem trabalhar. E aí, se você se lembra da parábola, o primeiro, a quem haviam sido dados 5 talentos, ele volta, falei, ganhei outros 5. O segundo, a quem haviam sido dados 2 talentos, ele fala, ganhei outros 2. E o último, a quem havia sido dado 1 talento, ele falou, como eu sei que o senhor é bravo, e eu não queria correr isso, o que que eu fiz? Eu cavei um buraco, coloquei o meu talento lá dentro, cobri, e agora que o senhor voltou, está aqui o talento de volta. E aí o Senhor o chama, né, de servo negligente e infiel. E eu acho esse texto absolutamente assustador. Porque daí eles pegam o servo e a ordem é que lancem ele no lugar de choro e ranger de dentes. Um servo que não trabalhou. Eu não sei vocês, mas eu fico assim cada vez que eu leio esse texto da palavra de Deus. Então, gente, a igreja ela é chamada para trabalhar. Acontece um fenômeno diferente nos nossos dias. Talvez na igreja ocidental, pensando nesse nosso contexto, né, dos Estados Unidos, da América Latina, do Brasil, as pessoas elas escolhem uma igreja, a igreja da qual elas vão participar, não com base nas oportunidades de trabalho. Elas não chegam num ajuntamento e pensam o seguinte, poxa, tem aqui espaço para eu servir, tem aqui espaço para eu trabalhar, elas fazem o contrário. Elas chegam em um ajuntamento e pensam o seguinte, será que nesse lugar aqui existe serviço de qualidade para que eu e a minha família possamos usufruir? É ou não é? Você quer saber se o louvor é legal? Você quer saber se tem ou não tem ar-condicionado? Você quer saber se o banheiro é legal, se é limpinho? Você, se tem filhos, crianças, você quer que o ministério infantil seja estruturado. Se você tem filhos adolescentes, você quer que seja a mesma coisa com o ministério de adolescentes ou jovens. Nós olhamos para um ajuntamento e, infelizmente, em vez de como servos do Senhor, olharmos para ver se aquela é uma oportunidade para nós servirmos e trabalharmos para o reino de Deus, a gente vai olhar para ver se tem gente trabalhando lá bem para a gente. O outro lado da moeda, sabe qual que é? É que às vezes, algumas dessas igrejas que você vê que elas estão cheias, e tem cada vez mais gente nessa igreja, ok, tem gente lá que está se aproximando porque quer usufruir o serviço religioso que é oferecido lá. Agora, tem igreja que está enchendo porque lá na liderança tem gente que está trabalhando. E sabe o que está acontecendo? Ele está pegando os 5 talentos que o Senhor deixou com ele, e ele está transformando aqueles 5 talentos em outros 5. E se você se lembrar da história, quando o Senhor pega o talento daquele que enterrou no chão, a ordem é a seguinte, peguem o talento desse aí e deem na mão do que ganhou 5. Então saibam que, às vezes, tem ajuntamentos que estão cheios de pessoas, porque lá tem um cara que pegou 5, ganhou outros 5, e ele está ficando com o talento daquele que não está trabalhando para o reino também. Tá certo? A questão, voltando ao ponto, é nós não só oferecermos no culto, é nós oferecermos ao Senhor a nossa vida. E nós oferecemos a nossa vida ao Senhor contra, fala com força, contra, oferecemos ao Senhor a nossa vida com trabalho. Eu queria encerrar essa segunda parte com essa frase. Obrigado, Tchelle. Um verdadeiro servo de Deus é alguém que verdadeiramente trabalha para Ele.
O verdadeiro servo de Deus não é o sujeito que você vê que ele levanta as mãos, ou que ele dá uma oferta grande, ou que ele parece espiritual, ou como, por exemplo, o seu Sebastião, que leu a Bíblia sei lá quantas vezes. O verdadeiro servo de Deus é o servo que trabalha para ele. Outras coisas vão entrar na periferia disso. O centro e o coração do verdadeiro serviço ao Senhor é o trabalho que nós fazemos ao Senhor. Amém? Terceiro e último ponto, gente, é esse que você está vendo aí na sua tela. Ali está Ibavida, mas na verdade é Ibevida, né? Tem o A sobrando ali, quando eu escrevi eu acabei errando a digitação. Eu queria falar a respeito do teu trabalho ao Senhor neste lugar. Naquilo que acontece nesta igreja, neste ajuntamento. E como eu já falei, eu fiquei muito feliz de ver o tanto de coisa que tem acontecido aqui. Eu fiquei muito contente. Eu queria dizer para você o seguinte, para que você viesse hoje e se sentasse nessa poltrona confortável. Tem até o logo da igreja nas costas, né? Tá chique demais. Se eu voltar daqui a alguns anos, vai ter banco recaro para o pessoal sentar. Sabe aquele banco recaro que é todo? Vai ter banco recaro para o pessoal sentar. Quando você vê aqui tudo ajeitadinho, quando você vê o ar-condicionado, quando você vê a projeção, os instrumentos, a mesa de som, o banheiro, etc., essas paredes, eu quero dizer para você o seguinte, um dia isso aqui foi mato. Eu não peguei, o pastor Rogério não pegou. Tenha certeza de que um dia isso aqui foi mato e com muita oração, com muito custo pessoal, com muito dinheiro, com muita dedicação a Deus, que vai muito além das palavras, isso aqui virou um prédio, isso aqui virou um salão com cadeiras confortáveis, com sistema de som sensacional, com transmissão na internet, com muito custo pessoal das pessoas que passaram aqui e que estão aqui, amém? Pessoas que passaram aqui e pessoas que estão aqui. Muito custo pessoal está envolvido nesse culto que você está participando agora. Isso é algo que nós devemos respeitar, admirar e honrar. Agora, em um futuro próximo, eu não sei quantos dos irmãos já estão sabendo, ontem teve a reunião da liderança, né? A respeito da implantação de grupos pequenos na Ibevida. Grupos pequenos, células, chame como você quiser. Essa nova dinâmica que a igreja vai trabalhar e que a igreja quer desenvolver, em que as pessoas, elas vão participar durante a semana ou de sábado, vão participar de grupos, em que muita coisa boa vai acontecer lá. Esse é um assunto que faz arder o meu coração. Na igreja que eu pastoreei, a Igreja Batista Mundo Novo, é a igreja onde está o Celcinho hoje. Quem conhece o Celcinho e a Cíntia? Quase todo mundo, tem algumas pessoas que não conhecem. A igreja onde está o Celcinho hoje, eu pastoreei a Igreja Batista Mundo Novo por 15 anos. Lá eu implantei grupos pequenos. É um assunto que faz arder o meu coração, porque acontece muita coisa boa nos grupos pequenos. Cada vez mais, gente, as pessoas estão se convertendo a partir de relacionamentos. Não mais a partir, por exemplo, daquelas cruzadas, vai ter o Billy Graham no estádio do Morumbi. Quando tem o Billy Graham no estádio do Morumbi, sabe quem vai lá assistir o Billy Graham no estádio do Morumbi? Crente. Eu não tenho esse número, mas eu duvido que tenha havido muitas conversões lá no estádio, porque quem vai é a crentaiada, né? A gente que vai. Ou vai ter o Billy Graham no Morumbi, o pessoal vai lá para ver o Billy Graham. Quando surge um figurão aí, né? Estrangeiro, o pessoal, a crentaiada do Brasil vai ver. Os institutos que fazem pesquisas a respeito das igrejas que crescem, eu poderia pelo menos citar o Haggai. Eles têm uma fonte de pesquisa lá, de que as pessoas cada vez mais elas se convertem. Por quê? Porque alguém do trabalho, porque um vizinho, porque um amigo,
se interessou pela vida de alguém e quis cuidar desse alguém, fosse porque a pessoa estava internada, fosse porque a pessoa estava passando por um momento difícil na vida, fosse porque a pessoa estava desempregada, e aí um amigo, um vizinho, um colega de trabalho se interessou por ela, orou por ela, convidou ela para um grupo nos lares, para uma célula. E aí essa pessoa que tem resistência aí na igreja, porque afinal de contas, igreja é lugar de pastor pilantra, não é? Igreja é lugar de gente otária que vai dar dinheiro lá para o pastor, para o apóstolo. Igreja é lugar de gente que quer ser enganada. Igreja é lugar de gente iludida. Mas ir na casa do colega de trabalho, a pessoa vai. Lá ela vai escutar do evangelho. Lá ela vai ler a palavra. Lá ela vai escutar de Jesus. Lá ela vai escutar sobre a salvação. Lá ela vai se converter. E depois ela vai entender que a igreja não é tudo aquilo de ruim que ela achava que era. Então, esse é um trabalho que faz arder o meu coração. Nas células, gente, quando elas funcionarem, e olhando aqui toda a dedicação do trabalho de vocês, eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser uma iniciativa muito bem sucedida. A igreja vai ser muito abençoada. Lá, você vai receber cuidado. Lá, vai ter comunhão. Lá você tira dúvidas. Lá você vai poder se abrir com uma pessoa com quem você está convivendo. Em vez de vir para a igreja de domingo, desejar ali a paz do Senhor, cumprimentar e dali a pouquinho você já vai embora, lá você vai conversar com pessoas. Lá você vai poder, semana após semana, saber qual que é a luta e a dificuldade do fulano ou do Beltrano. Você vai poder escutar histórias, como o Marcelinho disse aqui. Pô, todo mundo já está cansado de ouvir a Dani falar do pai dela. Lá você vai poder saber que a luta do fulano ou do Beltrano é que o pai se converta, é que a mãe se converta. Você vai poder conhecer efetivamente pessoas que hoje você só conhece a nuca, porque você vem para o culto, gosta de sentar lá no fundo, aí você vê a nuca de um monte de gente, né? Você vai poder efetivamente conhecer pessoas. Agora, preste atenção, nós vamos voltar para Davi e nós vamos voltar para o Araúna. Essa iniciativa, não se engane, ela vai ter um custo. Essa iniciativa, ela vai ter para você, talvez para o seu casamento, talvez para a sua família. Ela vai ter um custo, e eu fiz uma lista aqui de custos. Talvez vá ser uma noite da semana que você gostaria de descansar. E é quando você pensar o seguinte, caramba, eu estava pensando nessa quarta, ou nessa quinta, ou nessa sexta, eu estava pensando tanto em descansar, vai ter a célula. Sabe o que eu quero que você pense? Eu não vou dar para o Senhor algo que não tenha me custado nada. Vai me custar essa noite de descanso? Eu vou dar com alegria, porque eu não vou dar ao Senhor algo que não tenha me custado nada. Outro custo que eventualmente tenha, o desgaste de você sair de casa em São Paulo, depois de você já ter chegado em casa. Já pensou? Você pegou a condução lotada, você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, chegou em casa, comeu um negócio e fala, bom, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Tem célula. Sabe o que eu quero que você pense? O custo é sair de casa depois que eu entrei. Não vou dar ao Senhor algo que não tenha me custado nada. Eu vou pagar esse preço de sair da minha casa depois de ter entrado. Talvez seja a aposta em algo que você ainda não sabe se vai funcionar. Poxa, mas essa história de célula, de grupo nos lares, será que vai dar certo? Paga o preço. Eu não vou dar ao Senhor algo que não tenha me custado nada. Se eu tiver de apostar, eu vou apostar. Porque eu não vou dar para Deus algo que não tenha me custado nada. Talvez significa você mexer em um hábito que você tem. Poxa, 2, 3 vezes na semana eu vou para a academia. 2, 3 vezes na semana eu gosto de assistir um Netflix. Quando você pensar isso, que você pense, eu não vou dar ao Senhor algo que não tenha me custado nada. Se custar um dia da minha academia, glória a Deus. Se custar um dia do meu Netflix, glória a Deus. Porque, gente, quando eu olho para essa lista de eventuais preços que uma pessoa pode pagar, eu quero dizer para você que é um preço baixo.
E eu vou ler um versículo da palavra de Deus que vai mostrar para você como esse preço é baixo. O versículo é Hebreus 12, 3 e 4. Você vai acompanhar aí na sua projeção, que diz o seguinte: pensem bem, o autor aos Hebreus escrevendo aos hebreus convertidos. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, e aí eu coloquei em negrito, vocês ainda não precisaram resistir até o ponto de derramar o próprio sangue. O Senhor Jesus Cristo morreu por mim, o Senhor Jesus Cristo morreu por você. E aí eu vou ficar pensando que naquele dia eu não iria querer ir para uma célula porque eu tenho academia, porque eu queria ver Netflix, porque eu já entrei em casa e não gostaria de sair, porque eu não sei se vai dar certo ou se não vai, porque eu gostaria de descansar todas as noites da semana porque eu tenho uma semana cansativa. Pense bem, naquele que derramou em meu e em seu favor o próprio sangue. Você vai ver que a sua luta, você vai ver que o custo pessoal que está sendo exigido de você é muito mais baixo do que você pode imaginar. Eu uma vez escutei um testemunho de um pastor do Oriente Médio, falando a respeito do trabalho e das frentes da igreja ocidental, da igreja da Europa, da igreja dos Estados Unidos, da América Latina. E ele, um pastor do Oriente Médio, pastor em um lugar onde as pessoas perdem a vida por causa do evangelho. Aí ele disse o seguinte, ele falou, olha, do que eu tenho convivido com vocês é impressionante como precisa de pouco para parar a igreja ocidental. Qualquer coisinha vocês dão para trás. Qualquer coisinha vocês já tiram o pé. Qualquer coisinha vocês desistem. Eu queria convidar você a pensar que você participar de uma iniciativa da igreja e você oferecer uma noite para estar em uma célula, para estar ali recebendo muito, para estar recebendo o esforço dos irmãos, alguém que vai estar recebendo você na casa dela, uma pessoa que vai estar recebendo você na casa dela, alguém que vai preparar um estudo, alguém que vai preparar um café, alguém que vai estar na recepção dessa casa para te dar um abraço, alguém que vai se importar com os seus pedidos de oração, alguém que vai se lembrar desses pedidos de oração durante a semana e vai te telefonar para saber se você está bem. Eu quero dizer que a sua participação em uma iniciativa como essa é a maneira como você tem para demonstrar ao Senhor que você o ama e que você quer oferecer a sua vida a Ele. Pagando um preço baixo quando comparado com o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz. O fim da história, gente, de Davi com Araúna, vocês leram, a gente leu juntos no texto, né? Quando Davi ele oferece o sacrifício ao Senhor, a ordem do Senhor é que o anjo do Senhor guarde a espada na bainha, a praga no meio do povo cessou, e muitas vidas foram poupadas com isso. Vou repetir, muitas vidas foram poupadas. Quando nós pensamos no trabalho da igreja, a gente não está pensando em vidas físicas sendo poupadas, mas nós estamos pensando em vidas sendo ganhas para Cristo. E a pergunta que eu faço é, você se importa que essas vidas estejam sendo ganhas para Cristo? Você se importa que o seu vizinho seja ganho para Cristo? Você se importa que o seu colega de trabalho seja ganho para Cristo? Você se importa se o teu parente está sendo ganho para Cristo? Talvez alguém dentro da tua casa, pode ser o teu marido, tua esposa, pode ser o teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, pode ser o teu irmão de sangue, não o teu irmão em Cristo, mas o teu irmão de sangue. Não é só na África e no Oriente Médio que existem pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e que precisam ser ganhas para o Senhor Jesus. Muito provavelmente, essas pessoas estão próximas de você. E a pergunta que eu faço a você é, você se importa que elas sejam ganhas para o Senhor Jesus? Porque nós devemos. Deus está nos convocando para o trabalho. Então,
para encerrar, gente, eu queria que você tivesse um olhar criterioso para essa nova iniciativa que a IBVida vai promover. Grupos nos lares. Isso vai ter um custo para você. Que você, cheio de convicção, possa dizer o seguinte no teu coração: eu não vou oferecer ao Senhor algo que não tenha me custado nada. Vai me custar uma noite? Vai. Vai me custar um descanso? Vai. Vai me custar um hábito que eu gosto? Vai. Vai me custar apostar num negócio que eu ainda não sei se vai dar certo? Vai. Mas eu não vou oferecer ao Senhor algo que não tenha me custado nada. Vai me custar e eu vou oferecer ao Senhor e eu vou oferecer com alegria. Amém? Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Eu queria que você pensasse a respeito da ideia de oferecer ao Senhor. Eu ia usar o termo sacrificar, eu prefiro oferecer. Oferecer ao Senhor uma noite da semana para participar dessa iniciativa. Eu queria que você fizesse uma avaliação criteriosa com base não naquilo que não é possível. Se, por exemplo, você trabalha durante o dia e estuda durante a noite, para você é impossível isso. Mas eu queria que você fizesse uma avaliação criteriosa, não com base naquilo que não é possível, mas naquilo que é possível. E que você dissesse no teu coração ao Senhor: Senhor, eu vou fazer o máximo para oferecer isso ao Senhor. Eu não quero te sacrificar o que não vai me custar nada. E que se você entende dessa forma, que você firme no seu coração um compromisso, Senhor. Senhor, cada vez que isso for trazido na igreja, na hora dos avisos, nas mensagens, eu firmo um compromisso, Senhor, de tratar isso com toda a seriedade possível, com todo o amor possível, com toda a dedicação possível. Eu queria convidar você a fazer aí os seus votos ao Senhor, firmar aí os seus compromissos com o Senhor, depois eu vou orar. Deus amado, obrigado por essa noite, obrigado por essa igreja querida, obrigado pelas suas lideranças, obrigado pela sua membresia, obrigado, Deus, por essa oportunidade de abrirmos a sua palavra nessa noite, aprendermos com homens e mulheres de Deus que serviram antes de nós, Deus. Eu peço no nome de Jesus que dê sabedoria, Deus, a esses irmãos, dê sabedoria a essa liderança, para que possam, Deus, demonstrar amor, para que possam demonstrar, Deus, desejo por trabalho, naquilo que for proposto, para que possam compreender, para que possam entender que muito pode ser feito, Deus, pelo teu reino, se nós trabalharmos com afinco, com dedicação. Eu peço que o Senhor abra as portas, Deus, nos corações, para que tudo isso seja muito bem-vindo, Deus, nessa igreja, e que possam aqui, Deus, ganhar vidas, possam aqui ganhar almas, possam, Senhor, efetivamente estarem, como diz a parábola, sendo o servo bom e fiel, do qual o seu Senhor se agrada. Nós agradecemos pelo teu amor, Deus, por nós, te agradecemos pelo teu perdão, e oramos o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.